Porque, irmãos, temos uma vida na face da terra, a palavra de Deus diz assim: o homem está destinado a morrer uma e tão somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós sabemos que a nossa vida é uma só. Então eu quero que você entenda no seu coração que aproveite o tempo. Talvez você lembrou de algum já falecido, que não é pecado isso, irmãos. Eu não tenho pai, não tenho mãe mais, sinto saudade deles, isso não é pecado. Você sentir falta, isso é, o convívio que você é privado disso. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar cuidado dos vivos. Então, mais do que hoje você ficar triste num dia de tirados, de lembrar dos mortos, olha para quem está do teu lado, está vivo ainda, e agrade esses vivos. Aleluia. Dê a mão para ele, abrace. Sabe? Porque depois que morreu, irmãos, não adianta mais nada. Então aproveite quando está vivo. Vivo. Está do teu lado. Então às vezes ficamos assim, fazendo aquele biquinho e tal, e não conversamos com o pai, com a mãe, com o irmão, passamos dias, passamos temporadas sem conversar. Depois quando morre, fica chorando. Isso não adianta nada. Então nós hoje, num dia que o mundo comemora a morte, nós estamos aqui para comemorar a vida. Não é? Vida em Cristo. Vida que nos deu. Abençoados nisso. Está certo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, não somos mal agradecidos para aqueles que já foram, absolutamente nada disso. Mas chega um momento que Jesus assim: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Então, evidentemente que temos a saudade, evidentemente que temos tudo isso. Mas, irmãos, vamos cuidar de quem está vivo, está certo? Às vezes estamos tão preocupados com quem já morreu e o vivo não está dando muita conta para ele, não. Né? Aproveita que está perto. Abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo número 24, eu vou ler o versículo de número 44. 24, 44 diz Lucas: Lucas 24, 44. Jesus falando aqui, ouça por favor. E disse-lhes, então Jesus disse aos apóstolos que estavam ali, aos 12 que estavam ali, né? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Né? Porque aqui Jesus já tinha ressuscitado e estava aparecendo aqui aos 12. Ele diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quer dizer, quando eu estava antes de descer a sepultura, eu já falava essas palavras. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus vem, aparece aos 12, depois de ressurreto, e diz isso a eles, né? Olha, as palavras são as que eu dizia a vocês, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então Jesus veio, meus irmãos, não para descumprir a lei, nem veio para tirar a lei, nem veio para revogar a lei, como nós pregamos no outro domingo, mas ele veio para cumprir a lei. Então cumpriu a lei, cumpriu o que estava nos salmos, e nós vamos ver isso, e cumpriu o que estava escrito nos profetas. Mas pastor, eu não entendo, Jesus não é o Novo Testamento? Jesus não vem depois, quando nasce. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele é antes da fundação dos tempos. Ele estava presente em tudo. Muita gente despreza o Velho Testamento. Muita gente só dá valor para o Novo Testamento. A palavra de Deus, meus irmãos, vai de capa a capa. A palavra de Deus é completa. Se não precisasse o Velho Testamento, eu não estaria aqui. Qual é a função do Velho Testamento? A função do Velho Testamento é uma função histórica, uma função para nos colocar mais de como ocorreu todas as coisas, e a função de apresentar
né? Esse Jesus que viria e estabeleceria um marco na face da terra, tudo zerou até o calendário, e dali para frente ele na face da terra. Mas Jesus é antes de tudo isso. Quando o Senhor diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está falando no plural, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já estava presente lá no começo. E eu quero mostrar para vocês alguns textos, meus irmãos, que cumprem a palavra de Deus, que cumprem a vida de Jesus, que são os textos messiânicos do Velho Testamento, mostrando para você, porque vocês vão ver no finalzinho, que com todas essas evidências, ainda não creram nele como deveria, não creram nele como ele esperava. Chegou um momento que ele realizava tantos prodígios e tal, e a palavra de Deus assim, e alguns ainda creram nele. Quando pregamos aqui no domingo, foi domingo passado, falamos de Lázaro, depois foi, né? Ele ressuscita um homem morto, já fedorento de 4 dias, e no final do texto é escrito assim, e quando viram isso, alguns creram nele. Irmãos, se nós temos que ver para crer, mas eu estou vendo que nem vendo nós estamos crendo, nem vendo o coração do homem, às vezes, ele se modifica, nem presenciando as coisas de Deus, ele se modifica. Quando eu leio aquela passagem, meus irmãos, né, eu já preguei isso aqui, já mostrei essa indignação, quando vão prender Jesus, que vem lá os romanos e tal, quando Judas traz Jesus e vai lá e mostra que é aquele que ele beijar e tal, mostrou quem era, e eles vêm, vão prender Jesus, que o centurião, a orelha de mal foi cortada por Pedro. Pedro vai e decepa a orelha do policial, não deixa de ser, né? Do guarda que fosse, ali do centurião que foi prendê-lo, né? Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus repreende Pedro, pega a orelha do cidadão e coloca no lugar. Irmãos, se a tua orelha me cai aqui no chão, certo? E chega alguém que pega a orelha e coloca no lugar dela, imediatamente assim, eu vou olhar e falar assim, que coisa impressionante. A orelha do cara estava cortada, ele pega no chão e coloca no lugar, assim, a orelha fica. Mas mesmo assim, não é assim creram nele. Diz que muitos ali ainda vacilaram. Quer dizer, o que mais? Como o coração do homem endurecido. Nós pregamos aqui por 52 domingos por ano, irmãos, falamos, e às vezes não conseguimos que o coração dê um passo para Jesus, o coração seja voltado ao Senhor, um pouco pelo menos. É difícil. O coração do homem por isso a Bíblia diz que nós somos convertidos, nós nos convertemos quando nós trocamos o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração voltado a Deus. É difícil. Vemos tantos milagres que já aconteceram nesse lugar, né? Vemos outros milagres acontecendo em outras igrejas também, mas mesmo assim, ou nós não cremos como deveríamos crer, ou simplesmente só vamos atrás deles, só que nos interessa, sendo que Jesus veio para muito mais coisas. Ele veio para cumprir tudo aquilo que estava no Velho Testamento e no Novo Testamento. Querem ver? Primeira alusão a Jesus já vem lá no capítulo 3, quer dizer, desde o princípio, mas vamos pegar algumas. Eu estou pegando algumas aqui para você entender, né? E ele, primeiro, põe aí, vamos lá, ele descenderia de Eva. Então, capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15 e 16, olha por 15 e 16 aí. Ele descenderia de Eva, está escrito lá. Estamos falando de alguns milhares de anos antes, né? Então está escrito assim lá. E porém, inimizade, e depois que Eva peca e cai no pecado, né, meus irmãos? E aí vem a sentença de Deus, e ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, quer dizer, a tua concepção, com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te
dominará. Olha só a sentença que Deus já dava aí. Que a partir de Eva ali viriam as nações, e nós seríamos descendentes dela, né? Jesus, como viria em carne e osso, viria como homem, seria descendente de Eva também, na parte humana, claro, dele, né? O homem, estou dizendo, seria descendente dela. Então já estava escrito aqui, olha aqui. E a mulher disse, porque ela errou, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terá filhos. Quer dizer que antes a mulher não era para ter dor para dar luz. Ela passou a ter dor, passou a prosperidade da humanidade, a multiplicação da humanidade, passou a ser com dor. Então ela passou a ter a dor de parto, que antes não tinha, né? Mas mais dor para a mulher, eu acho que nem é isso aqui. Mais dor para a mulher diz assim: e ela terá o seu desejo para o teu marido e ele a dominará. Eu acho que isso doeu mais, não? Será que não? É difícil para a mulher. Ela até aceita ter filhos com dores, mas aceitar que o marido domine, está difícil a coisa, né? E infelizmente, meus irmãos, nós vemos que não é que a mulher não tenha capacidade de domínio, é que ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ter filhos, ela foi criada para edificar a casa, ela foi criada para ser a companheira do marido, ela foi criada e é honrada por isso. Mas ela foi criada para ser comandada pelo o corpo que é comandado pela cabeça. E quando nós vemos um lar onde isso se inverte, irmãos, é uma questão de tempo para ter uma derrocada total. Me perdoe, irmãos, hoje eu vou arrumar um monte de inimigo. Mas aonde a autoridade do marido não é respeitada, não quer dizer que o marido chega para perto, João, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo biblicamente, eu estou dizendo na palavra, estou dizendo na figura do marido a cabeça e a mulher do corpo, mas o marido não fica se vangloriando, não, porque uma cabeça não vive sem corpo, né? Nós precisamos delas. E olha só, o que sustenta a cabeça é o pescoço, que já faz parte do corpo. E quando não muito, quem manda é o pescoço, que leva para lá ou para cá, onde é a cabeça, leva no pescoço, se quiser, a cabeça vai. Nós sabemos de tudo isso, mas a mulher precisa entender que o marido é a cabeça. Porque isso é bíblico, isso já estava escrito lá no começo. Né? Mas vamos voltar para a situação messiânica de Jesus. Já estava prevendo aqui que ele descenderia de ela. Outra situação, ele descenderia de Judá, da tribo de Judá. Quer ver onde está isso, irmãos? Gênesis 49, 10. Um pouquinho para frente aí. 49, 10. Que a turma fala, Jesus aparece só não, Jesus está lá desde o princípio. Né? 49, 10. Diz assim a palavra de Deus: o cetro não se arredará de Judá, quer dizer, o reinado não sairá de Judá, quer dizer, não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, quer dizer, vai estar lá, será de lá, será de Judá que sairá aquele que carrega o cetro, até que venha Siló. Siló é uma cidade que era perto aqui, onde estava, é uma cidade que era onde estava montado o tabernáculo, né? Até que venha de Siló e eles se congregarão aos povos, onde seriam reunidos. Mas o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Então, meus irmãos, o Senhor, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá. Já estava escrito antes isso. Já estava predestinado antes isso. Já estava escrito. E ele vinha e tinha que ser de Judá para cumprir a palavra. Eu não comecei o texto dizendo que ele veio para cumprir o que estava escrito nos Salmos, nos profetas, não é isso? Então, irmão, ele veio também de Judá. Tudo isso vinha já, e Jesus cumpriu tudo isso. Tá? Eu vou passar, porque para frente tem coisas mais certinhas assim, eu estou correndo no começo para você entender. Depois, ele também seria descendente de Davi. Né? O Jesus, como filho de Davi, era chamado, né, irmãos? Lá em 2 Samuel, por favor, 2 Samuel, desculpa eu fazer sentar um pouquinho na Bíblia, é bom até para você aprender a mexer. Né? 2 Samuel 7.
12 e 13 diz o seguinte, eu vou ler para você. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Isso estava Davi, que estava edificando o templo ao Senhor, e diz aqui que nos teus dias foram completos, vieres a dormir os teus pés, farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. De Davi sairia aquele que ia estabelecer o reino. Jesus, filho de Davi, da casa de Davi, da descendência de Davi. Maria vinha da descendência de Davi. Próprio José, né, vinha da descendência de Davi. Tanto é que Jesus, conhecido como, né, filho de Davi, né, quando aquele cego clama, né, Senhor, Jesus, filho de Davi, é isso? Então, era conhecido como que vinha da casa de Davi. Tudo isso Jesus tinha que cumprir para ser o Messias. Tudo isso Jesus tinha que cumprir para ser verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus não caiu de paraquedas, não foi assim, sabe, irmãos? Ele veio e cumpriu. Tudo converge nele. Toda a predisposição do Velho Testamento vai até Jesus. Quer ver mais um? Olha, nasceria de uma virgem. Aí vamos lá para o profeta Isaías. Profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo de número 14, diz o seguinte: Isaías 7, 14, assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só, isso aconteceu. Isaías profetizou isso 750 anos antes de Jesus nascer. Isso foi profetizado 750 anos antes de Jesus nascer. E vem um profeta e escreve o seguinte, diz isso, escreve o seguinte: olha, vai nascer uma criança de uma virgem. Você acha que entenderam bem o que ele estava falando? Ou falaram assim, Isaías, você está batendo pino, cara. Como é que vai nascer uma criança de uma virgem? Hein? Pois 750 anos antes ele já falava isso. Deve ter sido, né, deve ter sido considerado como um louco. Como é que uma virgem concebe? Como é que uma virgem pode conceber? Como é que pode? Pastor, você tocou num assunto que eu realmente não entendo muito, não. Como é que uma virgem pode conceber? Como é que o Espírito Santo, não é? Que nós sabemos que precisa. Pastor, eu aprendi lá na escola, né? Eu aprendi que uma criança nasce quando junta-se ali, né, o espermatozoide com o óvulo, aí há a fecundação, então nasce a criança. Então isso eu ensino na escola. Como é que pode? Uma mulher que não teve nenhum relacionamento, como é que ela pode conceber uma criança? Irmãos, nós sabemos como é que essa criança nasce de Maria, e os crentes ficam dizendo que Jesus é filho de Deus, não é filho de Maria, que não sei o quê, né? Que Maria foi, usam até uma coisa mais grave, ela foi praticamente uma barriga de aluguel, porque ela não é a mãe dele. Como é que não é mãe? Como é que a criança não faz parte do corpo da mãe? Como é que pode isso? Irmãos, eu preguei uma vez isso aqui, eu precisaria uma hora para pregar a respeito disso, mas eu vou dar uma pincelada só para que você entenda, para alguns novos aqui entenderem. A palavra de Deus diz que Maria concebeu antes de ter relacionamento com José, e concebeu através do Espírito Santo de Deus. O que nós entendemos, meus irmãos, é como que o sangue de Jesus é puro. O sangue de Jesus não teve nenhuma contaminação física, mas como uma criança pode nascer de uma mãe sem o sangue, sem que ela tenha contato? Então entenda uma coisa: quando você lê
lá que Maria concebeu, e nós vemos a oração que o Senhor nos deixou e tal, tudo aquilo que você já leu, e vocês vão lembrar quando eu disser aqui, bendito, bendito é o fruto do vosso ventre. Meus irmãos, não foi colocado em Maria um espermatozoide do Espírito. Não foi usado o óvulo de Maria para ser fecundado com o Espírito Santo de Deus. Porque se fosse assim, Jesus carregaria o sangue de Maria, e o sangue de Maria, como o de José, como era o seu, como era o meu, era contaminado. Então Jesus teria o sangue puro, e pelo sangue dele tem poder, como nós oramos, como nós encantamos, como nós cremos. Então onde está ali o segredinho? Meus irmãos, foi colocado em Maria já um fruto. Foi colocado em Maria já uma criança concebida já. Foi colocado um fruto nela só, do Espírito Santo de Deus. E ela participou ali na gestação, mas foi colocado já fecundado, já foi colocado pronto. Então, quando nós falamos da mãe, ela foi mãe de Jesus, foi mãe de Jesus, claro. Foi mãe de Jesus porque ele gerou ali, teve a gestação, mas entenda, o fruto é do Espírito Santo de Deus. Não houve contaminação, não houve sangue de José, não houve nada desse não. Por exemplo, meu filho tem meu sangue, eu tenho o sangue do meu pai, você tem o sangue do pai, o avô, e vai assim. Então teria que ser um fruto pronto, irmãos. Tanto é que a Maria foi a única mulher que perdeu a virgindade ao contrário, de fora para dentro, de dentro para fora. Ao contrário de tudo quanto é mulher que você conhece. Por quê? Porque Jesus precisa nascer dentro de você para que ele depois cresça e floresça na tua vida. Esse que estou a porta embaixo. Se você deixa eu entrar, a partir que eu entrei, a partir que eu estou dentro de você, eu faço e realizo as coisas. Não dá para fazer de fora. Por isso que nós cremos dentro, quando Jesus disse a Paulo, minha graça te basta, é que a graça dele já está lá dentro dele. Jesus habita aí através do Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. Não anda do lado, não anda na frente, não, ele está em você. Lá no capítulo 17 de Lucas, diz assim, quando buscam o reino de Deus e buscam a Jesus, ei-lo ali, ei-lo lá, e a turma corre para lá, e o Senhor diz assim, olha, calma, para ali, o meu reino está no meio de vós, está aí dentro. Você não começa a buscar o reino de Deus em doutrinas outras, você não começa a buscar o reino de Deus, não, o reino de Deus tem que estar dentro de você, é dentro de você que o reino de Deus floresce. Foi assim que Jesus fez, veio como filho da Virgem. Então, já há 750 anos atrás, o Espírito Santo de Deus já dava entendimento para o profeta, para ele abrir a boca e falar uma coisa dessa. Vocês estão entendendo a responsabilidade de Isaías de falar um negócio, vai nascer uma criança de uma virgem. Não sei como eu pendurado ali no poste. Acho que não tinha poste, na árvore qualquer lá. Era louco esse camarada. Mas foi o maior profeta messiânico que nós temos na palavra. O livro mais messiânico é o livro de Isaías. Nós vamos passar mais por algumas situações. Então você veja que Jesus veio cumprindo tudo isso. Querem ver mais uma? Nasceria em Belém. Isso está lá. Realmente foi para Belém, nasceu em Belém, mas quer ver antes onde foi dito isso? Abram lá em Miqueias. Sabe o que tem Miqueias na palavra? Depois de Jonas, lá em Miqueias. Pouquinho, depois de Naum, tem antes de Zacarias, Malaquias, Naum, Miqueias. Tá? Depois de Jonas. Em Miqueias. Miqueias capítulo 5. Mas por volta também de uns tantos anos, algumas centenas de anos aí, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: olha só. E tu, Belém Efrata, que é a cidade, posto que pequena entre milhares de Judá,
De ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa! Mais de 500 anos atrás, esse tal de Miqueias diz assim: o Salvador, o Senhor, aquele que é antes desde da eternidade, nascerá nessa cidadezinha aí, pequenininha. Pequenininha. Nem era uma cidade de muito pompa, não. Cidadezinha pequena. Belém. Mas que coisa! Mas que como Deus é poderoso! Como é que Jesus foi nascer em Belém? Vocês conhecem a história? Porque Jesus era de Nazaré, Maria e José era de Nazaré. Mas, meus irmãos, por causa do censo que estava sendo promovido ali, por causa das coisas, e por causa da previsão das crianças sendo perseguidas e tal, ele vai, põe Maria lá no Jeriquim, lá no Jumentinho, leva e vai até Belém, porque tinha que nascer em Belém, meus irmãos, porque estava escrito há mais de 500, 600 anos atrás. Então, quando ele é Jesus de Nazaré, porque morava lá, mas ele tinha que nascer em Belém, estava escrito, e ele veio para cumprir a Escritura. Quando Deus te dá uma promessa, meu irmão, ele cumpre. Quando Deus promete alguma coisa em você, como se ele assinasse, declarasse, botasse a revelasse, e a palavra diz assim: ele cumpre porque ele é fiel. Então, meu irmão, você precisa arrastar você daqui para lá, da cidadezinha para lá. Você precisa, a palavra de Deus diz assim: por tua causa, por minha causa, por causa dos seus, ele move céus e terras. Então, às vezes começa a acontecer coisas na tua vida que você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está nem aí, você está falando: não estou entendendo, estou perdidaço. Não sei por que Deus me fez. Por que Deus me trouxe até aqui? Por que Deus está me fazendo passar por isso? Por que Deus está permitindo que aconteça essas coisas? Tudo está pré-estabelecido, meu irmão. Esquece. O que é, sempre foi e sempre será. Foi e será, sempre. É e será. Deus sabia de tudo, já sabe de tudo. Por quê? Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. É o alfa e o ômega. Por tudo Ele já passou. Para Deus, tudo que foi, né? Tudo que já foi. E tudo que ainda será também já foi. Tudo já para Ele, já Ele é o começo e o fim. Nós estamos nessa caminhada, mas Ele já está aqui, ó. Ele sabe o final das coisas. Sabe tudo, né? Então nasceria em Belém, cumprindo a palavra. Tinha que cumprir. Não poderia faltar nada. Não poderia acontecer uma falha de nada, porque verdadeiramente era o Messias. Por isso todos deveriam conhecer a Escritura, mesmo naquela época. Vamos lá mais uma? Olha essa é espetacular. Zacarias 9:9. Ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Você que está em Miqueias aí, algumas folhinhas para frente, você vai chegar em Zacarias. Zacarias 9:9. Ou se você quiser começar de Malaquias para trás, do Velho Testamento, depois de Malaquias para trás, aí em Zacarias 9:9. Olha só o que diz aqui. Trocentos anos antes também. 9:9, ó. Olha que coisa. O profeta Zacarias diz assim: destruirei os carros de Efraim e os cavalos. 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Olha quantos anos isso foi dito. Pobre, não era assim? Montado sobre um jumentinho, um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha só. Olha o detalhe. Há centenas de anos atrás estava dito que esse rei seria pobre. Quer dizer, não seria nem. Não que Jesus era miserável, não, mas não era nem um pobre. E viria entrar na cidade e viria sentado num jumentinho. Olha o detalhe. Quer dizer, quem conhecesse as Escrituras ia começar a olhar para Jesus e falar: esse homem está cumprindo tudo. Tudo que foi dito
certo que o jumentinho era 0 quilômetro, ninguém tinha montado nele ainda, mas era um jumentinho, ok? Diz a palavra que ninguém tinha montado nesse jumentinho ainda, mas ele foi o primeiro a montar, mas entrou e cumpriu a palavra. Olha quanta coisa que vem acontecendo no Velho Testamento. Nós estávamos longe ainda de ver Jesus nascer, irmãos, anos e anos atrás. Nós podemos estar anos e anos ainda a acontecer o final das coisas, mas o Senhor diz assim: olha com os olhos da fé. Por isso que eu estou falando, nós não andamos por vista, andamos por fé. Então, se tudo isso foi cumprido, irmãos, Apocalipse vai ser cumprido. O que Paulo tem dito vai ser, está sendo cumprido. O que João escreveu, o que Pedro escreveu, vai ser cumprido, o que não foi ainda. Apocalipse, o livro das revelações, um livro complicado, cheio de nuances, cheio de metáforas, mas tudo vai ser cumprido. Até então foi tudo cumprido. Foi tudo cumprido, irmãos. Ele entrou no jumentinho lá, e todo mundo ia abandonar lá os ramos ali para entrar. Está certo? Eu não estou aqui para falar da igreja romana em nada. Eu fui coroinha de muitas procissões e os camaradas paravam os ramos lá. Minha avó tinha um maço daqueles ramos lá, e quando chovia, dava umas trovoadas, ela pegava aquele ramo seco lá, acendia lá, fazia assim na casa para não dar um raio. Minha avó fazia isso. Certo? Sendo, meus irmãos, que ali não era nada sobrenatural, só estava sendo cumprida a palavra do profeta ali, mais de 500 anos atrás, que ele traria montado num jumento. Será que eles não percebiam? Não percebiam porque muitos não conheciam, e aqueles que conheciam não queriam aceitar. Querem ver agora as coisas mais de pertinho aqui? Ele seria traído por um amigo. Abra lá em Salmos 41. Aí lá, volta lá em Salmos 41. Salmos 41. (41, 9). Diz assim a palavra de Deus. Olha só, onde o rei Davi vem sendo profeta aqui, dizendo as coisas. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Você fala, mas ele está falando de Judas aqui? Está falando sim. Você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Confirma essa palavra aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número, acho que é 15 e 16, peraí. Exatamente. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Olha só, hein? Ele falando isso depois que Jesus morreu, tudo acontecendo as coisas, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, convinha que se predisse, que foi predito pela boca do profeta Davi acerca de Judas. Então, irmãos, tantos anos atrás, olha o detalhe, né? Que aquele que o trairia comia o pão com ele como um íntimo amigo. Vocês veem que na ceia, meus irmãos, quando o apóstolo João chega e fala assim: Senhor, quem é? Ele fala assim: é aquele ao qual eu der o bocado molhado. Jesus então sabia que Judas ia trair. Olha que coisa. Jesus sabia quem Judas era. Mas, meus irmãos, eu entendo era para cumprir a palavra? Era para cumprir a palavra. Mas eu entendo isso como um ato, meus irmãos, de última chance que Jesus estava dando para Judas. Como que ele dizia: você está comendo do meu pão. Ele tinha 12 para dar ao bocado, irmãos. Outros 11 ele vai dar para Judas.
Tem um momento que Judas se aproxima dele e ele fala assim: aqui vens, amigo. Aqui vens, amigo. Eu quero dizer, meus irmãos, que por mais que nós façamos coisas erradas, por mais que nós possamos ser, traidores de Deus nas suas coisas, não cumprindo a sua palavra, meus irmãos, Ele sempre vai ter a mão estendida para te receber e dizer: aqui vens, amigo, vem. Há momentos, até o último instante, meus irmãos, né? Há momentos que Deus oferece para você isso. Ele oferece na boca dele e fala assim: olha, se converta, muda o seu passo, muda a sua vida. Quantas vezes, hoje nós estamos aqui dividindo o pão, meus irmãos. O Senhor está nos dando um bocado em cada boca nossa aqui, a palavra de Deus. Como quem dizer, não importa o que foi que aconteceu na sua vida, não importa nem qual é a intenção que você está nesse lugar, não importa nem se você está pesado por isso, por aquilo, ou se você tem sido errado, ou se você tem sido o pior dos piores. Está aqui focado, participa comigo, muda a tua vida. A chance que nós temos, meus irmãos, a cada culto que nós fazemos um apelo, é uma chance, é Jesus estendendo um bocado para você e falar assim: olha, pode comer o pão aqui. Chega um momento que ele diz assim: aquele que não participa da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Estão começando a entender um pouquinho quando ele fala isso? Quando ele dá a chance de nós mudarmos, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão com problemas, com situações adversas. É a chance que o Senhor nos dá a cada momento. Isso já estava previsto lá no salmista Davi, lá atrás, tantos anos atrás, que iria acontecer esse detalhe. Jesus veio e cumpriu os detalhes. Em tudo o Senhor foi fiel, em tudo o Senhor cumpriu na vida dele, não ficou absolutamente nada para trás. Quando na cruz do Calvário falou: está tudo consumado, é porque estava tudo pronto, meu amigo, tudo cumprido. Ele seria traído por um amigo. Nós não somos traídos por um amigo. Tem um ditado que diz assim: a pedrada, quando ela vem de perto, vai mais. Está com a pedrada de pertinho, vai mais. Ela faz mais estrago. Porque se o inimigo está lá longe e tal, vem a pedrada, ela pode até te acertar, mas ela já chega meio cansadinha em você por causa da viagem, sabe? Ela já chega em você meio sem força. Então você suporta. Ou você tem um inimigo, um adversário, você já espera que dele não vem boa coisa. Ainda não usamos aquele termo que estou com o pé atrás. Quer dizer, você está esperando. Mas quando a pedrada vem de perto, quando se levanta o íntimo teu, quando ela vem daquele que você não espera, ela pega você distraído, ela pega você de repente, e ela machuca mais, porque ela tem mais intensidade. Por isso, meus irmãos, o inimigo, ele faz força para destruir as amizades, ele faz força para destruir a irmandade dentro da igreja, ele faz força para usar em nós mesmos. Ele não precisa trazer demoninhos dele, não, ele usa aqui dentro mesmo, tentando as nossas vidas para nós nos desestabilizarmos uns com os outros, de falarmos coisas que ofendem, darmos a pedrada de perto, porque de perto ninguém espera. Vocês querem ver um texto que confirma isso? Salmo 55, por favor, lembrei dele agora, vamos passar por ele lá. Salmo 55, entendeu o que diz aqui o salmista? Salminho, esse aqui é triste, viu? Salmo 55, diz assim: ele vem dizendo, a partir do 11, ele diz assim: maldade há lá dentro. É dentro, não é fora não, viu? É dos de dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava. Olha o que está escrito aí. Então eu o teria suportado. É aquele pé atrás. Se você sabe que é o inimigo, você já espera que ele venha contra você. Então você está preparado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu me teria escondido. Né? Quando você vê um chato que vem contra você, você desvia dele.
Mas olha o 13, isso que é triste. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, e praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de... Ele está falando de quem aqui? Os de fora? Ele está falando de irmão. Se fosse um de fora, eu teria me resguardado. Se fosse um de fora, eu já teria calejado, eu já estaria predisposto. Não, mas eras tu, homem igual a mim. Praticávamos suavemente a obra de Deus, íamos suavemente à igreja, juntos. Esse é o que se apontava, né? Era o que apontava. Então, irmãos, a pedrada de ferro dói mais. Doeu para Jesus que um dos 12 fosse o inimigo da vida dele. Mas estava escrito isso, tinha que ser cumprido. Chega um momento no que Jesus fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se a tua vontade, cumpra-se a palavra. E foi para ter um momento que Jesus fala assim: fui para esta hora que eu vim, é para passar por isso. Estava já escrito isso. E Jesus conhecia as Escrituras, hein? Porque aos 12 anos de idade ele já pregava na sinagoga, e eu olhava para ele e falava: como ter autoridade. Sabia e conhecia as Escrituras, ele sabia que o esperava. Então, meus irmãos, ele seria traído por um amigo. Quer ver mais uma coisinha aí? Ele morreria como um pecador, mas seria enterrado como um rico. Onde está isso? Isaías, vamos lá no profeta Isaías de novo, né? 53, que é o texto mais messiânico de todos. Quando você fala com um judeu e ele nega Jesus, você fala para ele falar do Isaías 53, ele tem guerra com você. É difícil para ele explicar isso. Então, 53, 9 ou 12 aqui. Vamos começar no 9. Diz assim: e puseram a sua sepultura, só no 9 mesmo, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E não foi assim que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado como pecador, ele foi crucificado como um maldito, porque quem ia para o madeiro era maldito, levou nas costas dele todas as nossas maldições, se fez maldição no nosso lugar. E o que aconteceu? Quando foram enterrar, vocês, quem lê a palavra sabe que está escrito lá, né? Vai e inauguram uma gruta lá, uma caverna, túmulo para ele, né? E aquele homem, o nobre, dá a parte dele para que Jesus seja sepultado. Olha quanto isso foi em Isaías, 700 anos antes foi escrito isso. Morreria como um pecador, mas seria enterrado como um rico. Ele foi enterrado, não foi enterrado numa gruta onde tem um monte, não, era uma só, especial, um túmulo para ele. Então, até nisso, tudo cumprido, meus irmãos. Tudo certinho. Será que nenhum judeu conhecedor da palavra de Deus, ele não estava entendendo que foi tudo cumprido item por item? Será que eles não perceberam que eles estavam lidando com o Messias? Mas não, eles estão esperando o Messias até hoje. Será que algum está cumprindo tudo isso? Eu não creio. Não creio que esteja. HL, é isso? Durante a sua morte, aqueles que estiveram acompanhando esse momento dividiram as suas roupas. Onde está isso? Salmo 22. Olha só de novo o salmista falando de uma coisa, um detalhe, irmãos, terrível. Salmo 22, 18. Diz assim a palavra: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Não foi isso que aconteceu, irmãos? Não foi isso que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Estavam lançando sorte sobre as suas roupas. Eles estavam um pouco preocupados com aquele homem que significava a salvação, que significava o Filho de Deus, que estava cumprindo dele todos aquilo que os profetas tinham dito, e estava em Jesus
todo o poder de Deus manifesta, tudo realizou aqueles milagres, todos eles estavam nem aí, eles estavam preocupados com a roupa, porque Jesus tinha uma roupa que ela não era inventada, ela era feita de uma forma especial, e eles estavam jogando sorte para ninguém ficava com aquela porcaria daquela roupa. Pastor, porcaria de roupa, é um manto sagrado. Eu estou lá preocupado, eu estou preocupado com Jesus, eu estou ligado no manto dele. Aliás, um monte de coisa, a gente fala de superstições, nós falamos de idolatria, igrejas estão trazendo idolatria para dentro da igreja, é o manto de Jesus, é a lasca da cruz, é o pedacinho da madeira da arca, é a águazinha do Rio Jordão, sei lá, o cheiro do jumento que criou Jesus, sei lá, daqui a pouco eles inventam qualquer coisa, para desviar a atenção. O cara pega no mundo, o cara pega na aguinha, o cara pega. Irmãos, é em Jesus que você tem que se apegar, é na palavra dele, é nas promessas dele. Ficam inventando coisas aí. Qual é a diferença disso para acender vela? Fala para mim. Hein? Qual é a diferença? Olha, tem muito crente metido aí que não está entendendo nem o que está acontecendo com ele. Por favor, meu povo, não seja ignorante nisso. Talvez eu não ganhe muitos amigos, mas pelo menos eu estou falando aquilo que é verdadeiro para você. Para com essa bobagem disso aqui, né? Sabe? Traz a aguinha do Rio Jordão. Um rio poluído, miserável, aqui está vindo o TT lá. E eu com o Rio Jordão? Estou nem aí com o Rio Jordão. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber dele, a essência dele, o que ele me ensinou, o que ele deixou. Sabe? Ótimo. Não sou contra, e se puder, eu vou, até para eu conhecer, até para eu. Vamos conhecer Jerusalém. Então, tem igreja que faz aquela caravana e vai para lá. É bom, é legal, se pudesse ir também, tivesse tempo aí. Quero ver, historicamente, eu vou conhecer, aí, mas volta a não ter umas pessoas de lá, eu não estou criticando que eu nunca faço, esse camarada falou que ele nunca foi. Não é isso. Entenda o que eu vou falar, espiritualmente. É legal ir? Se você puder ir, vá. É bom para você conhecer, ótimo, eu também gostaria, se eu puder, eu vou. Bom, agora, não mistura isso com a fé. Os caras voltem modificados. Cheguei no túmulo de Jesus, aparece a presença. Não precisa de Jesus, que ele está vazio, rapaz. Ele está lá. Você vê Jesus, mas você precisa ir para Israel para sentir a presença de Jesus, meu amigo. Ele diz que ele está no meio do teu coração, perto de você aqui. Aí, você ir para Jerusalém para ver Jesus? Então, com a palavra diz assim, que Jesus está vindo no coração daquele crente, através do Espírito Santo de Deus. Eu cheguei lá, me arrepiou. Eu tenho que arrepiar no culto aqui, rapaz. Quem está presente aqui? Aqui que está arrepiado. Ele está presente aqui. Ele está aqui ouvindo. Ele está aqui te abençoando. Ele está falando, ele está falando, e eu passei mesmo por isso. Eu não sei se eu sou um camarada que uma vez, sabe? Não sei, eu vou contra a maré. Vou te dizer, mas eu ouço esses caras falar, né? Quando lá, eu uma experiência legal você conhecer. Legal também você conhecer outras coisas também. Muito é bom você conhecer. Mas conhecer historicamente, conhecer para foi aqui. Né? Passamos lá no monte, lá que é o Monte Vital, e isso aqui, né? O senhor diz assim, olha, você tem que ser como um monte de. Você é o monte de Jesus. Ele habita em você. Um monte de céu que não se abala, mas permanece para sempre. Mas tem um monte lá, você. Legal. Muito bom, historicamente é legal. Bacana do céu. Vamos lá. Os caras de escola lá, vem uma. Né? Vem dar uma garrafinha d'água para dar, apesar que nós vamos chegar nesse aqui também. Mas vamos vender uma garrafinha d'água lá, não sei quantos dólares e tal, para você. Aí você vai dar o paninho de Israel,
com esse, Jesus está aí no teu coração. Onde dois ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, eu ali está aqui. Já ia para Israel, tem amigo do lado aqui, está aqui. Para ouvir o teu clamor, para abençoar a tua vida hoje, para sarar a tua enfermidade, para guardar você nessa semana, para ouvir um amém, para dar glória a Deus, para abrir teu coração se você está crendo que está sendo errado. É aqui que ele está. Sabe? Não, mas temos que fazer movimento para que creiam nos movimentos. Por favor. Chegaram lá os seguidores de Jesus. Senhor, Senhor, que coisa! Em teu nome nós expulsamos demônios. Mandamos eles calar a boca e eles calaram. Mandamos vai para lá e eles foram. Mandamos ficar quietos e eles ficaram. Em teu nome fizemos. Vocês estão contentes por quê? Porque se algum dos demoninhos se sujeitam a vocês, estejam contentes antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se alegre por causa da salvação, meu amigo. Porque você pensa que é você que expulsa o demônio? Você pensa que o demônio se sujeita porque é você, o pastor Paulo, é você? Ele diz, não, porque você está falando em nome de Jesus. E nesse nome tem poder. Nesse nome tem poder. É nele que você crê que resolve as coisas. Tá? Então, para com isso. Mas eu vou ficar contente porque somos salvos. Porque mesmo esses chegaram e falaram, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tanto. E ele falou, Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, eu não vos conheço. E tem muito ninguém aí falando em nome de Jesus, falando grosso, hein? E o demoninho pega demônio pelo pescoço e tal, e vomita, e não sei o que lá, e papapá. Quando ele chegar e falar assim, você fez tudo isso aí, e daí? Não te conheço, você pratica iniquidade. Ao mesmo tempo que você mostra isso com poder para o povo, e que o meu nome tem poder tudo, você constrói um templo e faz uma idolatria miserável por aquilo lá. E eu quero dizer que aquilo lá foi derrubado em 3 dias, porque em 3 dias ele levantou um novo templo, e o novo templo é o teu coração que crê. Certo? Glória a Deus. E vou te dizer mais, hein? Para você entrar no teu coração, isso aí não precisa pagar entrada, não. Lá precisa pagar entrada. Aqui não. Aí é de graça que Deus está no teu coração. De graça. Teu coração também não virou ponto turístico da cidade de São Paulo. Não precisa, é você e Deus. Entra no teu quarto e me busca. E eu me oculto, te abençoo. Meu irmão. A intimidade com Deus não tem preço. Não tem. Vai olhando aí o que aconteceu. E ele cumpriu tudo. Acha que ele não vai cumprir na tua vida o que ele prometeu? Vamos mais uma aí. Só para. Vamos lá. Ele viria para salvar tanto gentios como judeus. Isaías 49:6. Vamos lá, Isaías de novo. Bendito Isaías, assim. Que profeta. Isaías 49. Vamos ver. 700 anos antes. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Isaías 49. 49:6 diz o seguinte: disse mais: pouco é o que sejas o meu servo, para restaurares as tribos. É isso? É isso, não? 49:6. Já que tornares a trazer os guardados de Israel, também te hei de dar luz aos gentios. Então vamos lá, vamos ler aqui para você entender. Assim diz o Senhor. Não, no 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, quer dizer, os judeus, e tornares a trazer os guardados de Israel, aqueles que estavam perdidos. Também te dei luz para os gentios, quer dizer, nós, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, ele veio só para os judeus? Não, ele veio para os gentios, que somos nós também. Está dito aqui 700 anos antes. Quando chegou, meus irmãos, que os apóstolos, todos judeus, e Pedro pregando a circuncisão, e pregando, ele mesmo e busca a Paulo. Você fala assim, Jesus voltou para escolher Paulo. Paulo, quando vai indo para a cidade de Damasco, né, e tomando tombo na presença, na claridade e tudo, ele fala: quem és? Eu falei: eu sou aquele Jesus que tu persegues.
voltou para converter Paulo. Falam que Paulo caiu no cavalo, não está escrito isso lá. Sei lá do que ele caiu. Já está andando a pé de bicicleta, de motonete, de skate, sei lá o que ele estava. Mas não disse que era de cavalo. O cavalo caiu do cavalo, não está escrito que é cavalo lá. Diz que ele caiu para trás, ele andando. Jesus volta para buscar Paulo. Para quem? Por amor a Paulo? Também, mas muito mais por amor a nós que somos gentios, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Era os gentios que ele tinha que escolher, que ele tinha que buscar os gentios. Por quê? Porque há 700 anos atrás estava escrito isso. E ele veio para salvar tanto gentios como judeus. Está certo? Será que é suficiente? Tem mais ainda. Tem muito mais, mas vou mais uma aqui. Ele ressuscitaria dos mortos. Salmo 16 fala isso. Em outros lugares também, mas tem que o Salmo 16, vou ler. Não lembro nem de isso, vamos lembrar agora. Salmo 16, 10 diz o seguinte: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também minha carne repousará segura. Quer dizer, ela não ficará no inferno, ela se repousará segura. Quer dizer, ele ressuscitará, ele estará conosco. Sabe, irmãos? O Senhor ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou no próprio corpo? Nós, quando vamos ressuscitar, porque se ele ressuscitou e você crê vai ressuscitar também, nós vamos ressuscitar num corpo glorioso. Por quê? Porque não é essa carne pecadora que é nos céus. Jesus veio no próprio corpo, até que mostra as mãos para o Tomé, fala lá Tomé, aqui as marcas aqui. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, irmãos. Então o corpo dele já era glorioso. Então ele ressuscitou no próprio corpo. Tá? Agora nós falamos, eu criei em Jesus, onde ele ressuscitou? Vocês vão lá no túmulo aqui do pastor Roberto de Boca Glória? Vocês vão lá? Eu vou estar lá, magro, mas vou estar lá. Ok? Porque eu não vou ressuscitar com esse corpo. Porque para nós o pó é pó e volta para o pó. Vai ficar lá. Agora Jesus, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou no próprio corpo dele, que era glorioso o corpo dele. Por isso que o túmulo dele está vazio. O crente, o pastor, os grandes estavam, está lá o cara. O destino nosso, é pó e o pó retorna. O corpo vai para lá. Mas nós ressuscitamos diante do Senhor num corpo glorioso. Um corpo da volta através de Jesus. Então, amados, ele ressuscitou, foi cumprido tudo. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Que mesmo assim não creram nele. Não creram. Ele foi a principal pedra de esquina e não creram nela. Quer ver? Mais dois versículos só para terminar. Efésios capítulo 2. Efésios 2, o apóstolo Paulo já fala nisso. Efésios 2, depois de Gálatas em Efésios. Efésios 2, no versículo de número 20, hoje vocês vão dar a Bíblia, beleza. Edificados sobre, 19, diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Fundamento dos apóstolos, é Cristo o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então ele é a principal pedra de esquina, certo? Mas lá em Atos capítulo 4, é isso. Atos capítulo 4, ele diz assim, versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então essa pedra foi rejeitada. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ele veio para os judeus a princípio, como pedra, como fundamento dos apóstolos, como pedra principal de esquina. O que é a pedra principal de esquina? Pedra principal de esquina, meus irmãos, é onde sustenta o prédio. Por exemplo, esse prédio aqui, nós temos os alicerces, mas nós temos 4 pontos, onde são mais profundas, que são as pedras de esquina, que aguentam verdadeiramente o prédio, que é onde?
está aqui, uma que está ali, lá e lá. São as 4 fundamentos mais profundos do alicerce. É a principal pedra de esquina, que é sustenta. Então Jesus é a principal pedra de esquina. Quando vocês leem lá, vou terminar, quando vocês leem lá, quando ele chega para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a igreja. Não é a pedra que é Pedro, a pedra é ele, a pedra de esquina, a principal, o fundamento, o alicerce, a rocha, onde nós subimos e colocamos nossos pés. Esse é Jesus. Mas pastor, ele diz que Pedro é pedra. Não. Se você pegar a tradução da Petra e Petros, são 2 palavras completamente diferentes. Quando ele fala assim, da pedra, não sei qual pedra ou pedra, agora não sei qual delas, uma quer dizer lasca de pedra, pedregulho, e a outra Petros, se não me engano, é rocha. Então quando Jesus fala, ou vice-versa, lá, depois eu vejo direito e falo para vocês, são 2 palavras diferentes quando ele usa na tradução. Ele fala, Pedro, eu vou traduzir para você, Pedro, tu és um pedregulho, mas sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Você é uma lasca, Pedro, mas sobre esta rocha eu edifico a igreja. Está entendendo? A tradução. É que traduz Pedro, tu és pedra, é pedra. Mas essa pedra que ele usa é pedregulho, pedra lascada. E quando ele fala, mas sobre esta pedra, quer dizer, esta rocha, ele se dirige a ele próprio. Se nós estivéssemos fundamentados em Pedro, nós estávamos perdidos. Porque ora Pedro era uma bênção, outra hora ele expulsava Satanás dele. Mas nós estamos crendo naquele que é a pedra fundamental, que na sua boca nunca houve um engano. É essa pedra que nos sustenta, não é Pedro não. Se nós estivéssemos junto com Pedro afundado, ele afundou na água. Mas nós estamos naquele que caminhou sobre as águas. E não afundou não, permanece. O mundo por estar dentro dos seus pés. Então, amados, creia que o Messias veio sim já, cumpriu o que tinha que cumprir, cumpriu na tua vida, já selou a tua vida se você crer nele. Para que você diz assim, eu vou para meu Pai, vosso Pai, e vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, vós estejais comigo. Agora. Então, se você crê nisso, ele é o Messias. Se você crê nisso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz uma anotação aqui que quando eu citei, eu passei batido. Você sabe o que quer dizer Belém, a cidade de Belém? O que quer dizer a palavra Belém? É interessante isso. Eu achei interessante que até anotei, esqueci de falar naquele momento. Belém quer dizer casa do pão. A palavra Belém quer dizer casa do pão. Bem colocado, né? Casa do pão vivo que desceu para os céus, isso sim. Casa do pão, chama-se Belém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse que cumpriu tudo isso. Você tem dúvida que ele não vai cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu? Quem no seu coração, isso eu preciso da tua honestidade agora, quem está vacilante nisso? Que está achando que Deus não está cumprindo as promessas, ou tem dúvida que Deus vai deixar de cumprir? Ele veio e cumpriu, hein? Tudo que está nos profetas, tudo que está nos salmos, ele veio e cumpriu tudo que está no Velho Testamento. E ele veio no Novo Testamento para que você entenda que ele é o Senhor da tua vida, que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele disse assim: tendes fé. Se você tiver a fé como um grão de mostarda desse tamanho assim, e você orar, você falar para esse monte, sai daqui, vai para lá e vai. Tua fé está desse tamanho ou está menor que o grão de mostarda? Você está esperando de Deus esperar uma coisa, está até ansioso, eu também fico. Não vou confessar para vocês que eu não fico. Claro que eu fico. Deus falou que vai fazer. Mas até a gente não está duvidando. O Senhor não está chegando perto, né? Está produzindo aí. Isso também fica. Mas a dúvida não pode existir. A dúvida é que Ele é o Senhor, único e suficiente Salvador, que você não precisa de mais nada. E quando você não tem dúvida, você não busca em outras coisas. Quando você não tem dúvida, você não precisa de subterfúgios. Quando você não tem dúvida, meu irmão, você não precisa buscar em outras religiões. Quando você não tem dúvida, você não precisa buscar em outras fontes. Você permanece fiel.
Você permanece firme naquilo que Deus prometeu, mesmo que os teus olhos não contemplem. Mesmo. Quando Moisés chegou diante do mar ali, levantou suas mãos, a palavra de Deus diz que ele orou. Né? Foi uma noite inteira de oração, não foi fácil não. Não é assim que acontecem as coisas. Nós temos que persistir. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos nem ficar com as mãos levantadas. Às vezes nós temos preguiça até de levantar as mãos quando queremos clamar alguma coisa, mas para torcer lá no jogo lá, não cansa. Ou quando você assiste um show desses fanáticos que a gente vê na frente, eles dominam a plateia, sai do chão, o cara pula, não tem preguiça. Estão dispostos, parece que creem naquela porcaria. Mas quando Deus fala assim, vamos ler, levanta suas mãos e vamos orar, o cara fica assim. A oração começa a demorar muito, ele faz assim. Mais um pouquinho, está assim. Deu no final do domínio, já está assim. Descansou o bracinho. Porque temos boa vontade para algumas coisas e não temos para as coisas de Deus. Porque buscais onde não há vida? Porque gostais somente do pão que perece? Quando o Senhor nos dá pão da vida, quando Ele diz assim, tem bom ânimo, eu venci o mundo, por que você está assim? Tem bom ânimo, eu venci o mundo, por que você está derrotado? Tem bom ânimo, eu venci o mundo, por que você está depressivo? Tem bom ânimo, eu venci o mundo, por que você está ansioso? Você está nessa balada aí de nervoso, você está nessa que não está, a resistência já foi, você está nessa situação, você está precisando enxergar o invisível, mas não está enxergando um pau na frente do seu nariz. Precisa da oração que te ajude a você, né? Quem está enfraquecido nesse aspecto, quiser ligar de pé, eu vou orar para você agora. Nós vamos orar por você, igreja, orar. Aquele que está precisando. Precisamos levar hoje um chá de fortaleza em você, sabe? Um negocinho. Lá na Bolívia, quando eles estão depressivos, eles mascam coca. Aqui, quando você está depressivo, você vai buscar Jesus. Isso que é. Não precisa mascar folhinha de nada, não. O que está acontecendo com vocês, amados irmãos, queridos? Está precisando enxergar o invisível, Deus. Está demorando para acontecer o que Deus prometeu.